Bom dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Primeira carta de Paulo, de Silvano e de Timóteo, à igreja em Tessalônica, capítulo 1, versículo 1. Então, nós sabemos que esta carta que foi escrita por três. Por quê? Aqui no versículo 1 já diz, Paulo, Silvânio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Três pessoas escreveram esta carta. Muitas das vezes as pessoas, a maioria lembra só de Paulo, mas foram três que escreveram. Estava ele, estava o Timóteo, estava o Silvano. Muito bem. Versículo 2. Ele diz assim, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, de Deus que fostes eleitos por Ele. Paulo está dizendo que sempre eles agradecem, a Deus por todos eles ali em Tessalonicenses, todos eles que eu digo da igreja, tá? Não são todos tessalonicenses, sim todos da igreja, todos de Cristo, da igreja de Cristo em Tessalonicenses, como eles dizem. Eles sempre estão orando, eles estão recordando, eles recordam do trabalho, do empenho deles, que é resultado da fé em Cristo Jesus. Ou seja, mediante uma avaliação que eles fazem do comportamento, analisando a maneira como os irmãos agem, como estão professando a fé, eles sabem então que foram escolhidos, foram chamados pelo Senhor. Não, porque eles oram muito, eles falam muito. Não, nada disso. É porque, por causa do comportamento, quando nós nos convertemos ao Senhor, tá? Não é porque agora nós estamos sempre com a Bíblia debaixo do braço, porque estamos sempre orando ou lendo que nós somos conhecidos como cristãos pelos irmãos. Não, nós somos conhecidos pela nossa mudança radical mesmo. Nós realmente sepultamos o velho homem, a velha criatura, e nos tornamos nova pessoa. Então os irmãos, os três avaliaram, estão vendo na igreja realmente que eles abraçaram verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Se converteram realmente ao Senhor. Essa foi a questão. Então, eles oravam agradecendo a Deus, sabendo que eles foram realmente chamados, que eles foram chamados, que no versículo 4 foi reconhecer, irmãos amados de Deus, que fossem eleitos por Ele. Só somos eleitos quando nós nos rendemos ao Senhor. Eu fico observando, cada dia que passa, as pessoas tornam-se mais religiosas. As pessoas emotivas vão atrás de templos, de pregador, querendo isso, aquilo, mas não estão buscando verdadeiramente a Cristo. Porque você não vê mudança nelas. Você não vê transformação nelas. E tem que existir transformação. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavra, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé,
sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício, quando estávamos convosco. Nosso evangelho, pregando para vocês, não foi só o evangelho dizendo que Jesus vai te abençoar, vai lhe dar isso, vai dar aquilo. Mas nosso evangelho, nós pregamos o evangelho de poder. As pessoas têm visto, da mesma forma que Paulo fala, também nós podemos falar. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de poder. É um evangelho de mudança. É um evangelho de libertação. É um evangelho de cura, um evangelho de transformação, um evangelho de restauração. Palavras de poder. É o que nós apresentamos. Então as pessoas que abraçaram o evangelho legítimo, que abraçaram este evangelho, essas pessoas que nós estamos juntos, com o mesmo propósito. Pastor, porque elas gostam do Senhor? Não tem nada a ver. Nós todos estamos juntos porque amamos o Senhor Jesus Cristo, amamos o seu evangelho e procuramos fazer de todas as maneiras para praticar, para viver este evangelho. O versículo 6 fala: de fato, vós tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. É importante. As pessoas têm recebido o evangelho, a palavra de Deus, mesmo com sofrimento. Mas elas têm se rendido ao Senhor. E mesmo na luta, com alegria elas recebem o evangelho de Jesus Cristo. Recebem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Pessoas têm vindo até nós, até o ministério, em sofrimento, coração partido, chorando, sofrendo, por causa de um abandono, de uma traição, de um adultério, de um cônjuge, o desprezo. E vem trazendo todo um fardo de religião, mas nós apresentamos Jesus. E elas, no meio de todo este sofrimento, vocês têm abraçado o evangelho, têm procurado descansar nele, têm procurado desfrutar da paz dele, da alegria do Espírito Santo. Eu não nego que eu tenho orgulho. Muitas ovelhas, na verdade, a maioria, eu tenho orgulho da maneira como tem abraçado o evangelho. Tem ovelhas hoje que são pastores. Tem ovelhas hoje que têm um conhecimento muito grande do Senhor e busca cada dia mais se aprofundar. Tem orgulho dessa ovelha. Por quê? Porque elas realmente são pessoas que se tornaram fiéis ao Senhor. Não é fiéis a mim, não é fiéis ao ministério, não, mas a Jesus Cristo. E procura de todas as maneiras agradá-lo. Procura de todas as maneiras viver a palavra dele. E desfruta-se do Espírito de Deus, da alegria do Espírito de Deus. Mesmo que ainda não tenha alcançado a vitória, ou seja, ainda não houve uma restauração ali no casamento, mas sabe que vai alcançar. Elas confiam no Senhor. Versículo 7. Desta forma, vos tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia
e na Acaia. Olha, o comportamento de vocês serviu para tornar um padrão para todas na Macedônia, todas na Acaia. Da mesma forma nós falamos, o padrão vocês tornaram um padrão de fé para todas as pessoas que estão perseverando a tempo pela restauração da família, pela restauração do casamento. Insiste ali. Tornar um padrão para todos. Esta é a fé que nós queremos. Este é o evangelho. Fácil? Não é. Mas isso é o evangelho verdadeiro. O versículo 8 diz: porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. É padrão, todo mundo sabe, por exemplo, muitas pessoas olham como se converteram. Eu vejo pessoas converteram do catolicismo, do espiritismo. Pessoas se converteram desses, como é que eu falo, desses evangelhos, falsos evangelhos por aí. Todo tipo de história eu ouço. Pessoas que estavam lá, sim, na idolatria, no erro, e se converteram a Cristo. Se converter verdadeiramente. Assim como Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Servir padrão, servir modelo. Todo mundo sabe, não tem dúvida. Vocês fizeram abandonar o pecado, abandonar o erro e se converteram. Assim, a maioria dos quais nós estamos juntos, porque abandonaram outras religiões, umas denominações estranhas, e hoje, não porque estão no ministério atalé, não, porque nós estamos em Cristo. Estamos juntos em Cristo. Estamos juntos em Cristo Jesus. Isto que é importante. É isto que é importante. Estamos juntos em Cristo Jesus. Então todos nós buscamos sim uma restauração, mas também estamos preocupados. Estamos aguardando a vinda do seu Filho. A vinda de Jesus. Porque é o que nós queremos todos nós. É termos vida. Vida nele. Recebemos a coroa da vitória. 1 Tessalonicenses, o capítulo 1 da 1 Tessalonicenses é um capítulo pequeno, com 10 versículos somente. Nós concluímos ele. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 2, do versículo 1 no capítulo 2. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.